Olá, Antônio Roberto Vinha, ainda no dia 23 de junho de 2016. Vamos agora tratar de um assunto, de uma foto histórica. A foto da Polícia Federal, das forças da Polícia Federal, em frente ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Isso é conhecido, essa investigação, ela ganhou o nome de Custo Brasil, Operação Custo Brasil. E hoje foi preso o ex-ministro Paulo Bernardo, esposo da deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT. Uma das mais veementes, intensas críticas à queda da presidente Dilma Rousseff. Uma das mais fiéis seguidoras do PT. Seu marido está sendo nesse momento preso por envolvimento com relação a irregularidades. Ele que foi ministro de governo do PT. A própria Gleisi está sendo alvo também dessas investigações. Mas como ela tem foro privilegiado, ela não pode ser presa. Senão ela já teria sido presa também, junto com ele. Pelo mesmo motivo. Pela possibilidade do envolvimento nesse aspecto. E nesse sentido, a gente se dá conta, né, daquilo que eu venho falando há bastante tempo. Não se trata mais de um partido político. A quantidade de presos que estão acontecendo dentro desse período, um período democrático, não é um período de militares nem nada. Dentro de um período democrático, tendo a justiça, o Supremo Tribunal Federal, com a maioria dos 11 ministros indicados pelo próprio PT, e que com uma forte tendência ideológica, quando eu venho criticando há bastante tempo a respeito disso, apesar disso tudo, apesar da justiça estar ideológica e aparelhada, apesar disso, em plena democracia, o PT vem sendo enxovalhado, investigado de cima a baixo, de dentro para fora, de fora para dentro, de tudo quanto é lado. Tá? Por quê? Porque se trata não de um partido político, mas de uma organização criminosa com vistas ao poder. O PT deveria ser cassado seu direito político. Ainda este ano, não deveria nem concorrer. Os aliados do PT que endossam isso estão endossando por algum motivo e também devem ser investigados. E se possível e se necessário, caso haja necessidade disso, devem sim também ser extintos. Partidos políticos que tenham envolvimento, que corrompam a questão da soberania nacional, que coloquem em questionamento a soberania nacional, que é o que participam do Foro de São Paulo, como propósito, porque o Foro de São Paulo visa exclusivamente a extinção do Estado Nacional. E isso é previsto na questão do Código Eleitoral brasileiro, que qualquer partido que se associe a alguma entidade com essa finalidade deve ser extinto. Então, por base nisso, eles já deveriam ser extintos. Por se tratar de uma organização criminosa disfarçada de partido político que está sendo verificado através da prisão de ex-ministros, deveria ser extinto. O PT tem que ser extinto. Tem que acabar o PT. E as pessoas que estão ligadas ao PT deveriam ser proibidas de se filiar a outro partido. Pelo simples fato de que no momento que acontecer essa migração para um outro partido, todo aquele partido que receber essa migração vai estar comprometido com as mesmas situações que ocorreram dentro do PT. É como se eles estivessem fugindo para um outro lugar, para criar as condições para voltar ao poder por uma outra sigla. deve haver a cassação dos direitos políticos daqueles que poderiam estar envolvidos com o processo de corrupção. Eles devem
por um período, eles devem ser impedidos de serem filiados a alguma sigla política, pelo risco que eles podem causar a um dano nacional. Pelo menos essa situação a gente poderia estar tentando impedir a transição de pessoas que podem estar envolvidas em processos de corrupção, com processos de crime organizado, migrando para outras siglas e fazendo um possível dano ao nosso país. Então, para que se possa impedir esse tipo de situação, deve não só ser rompido a permanência do PT e de outras siglas associadas ao PT que estejam envolvidas nesse processo e que estejam comprometendo a segurança nacional, que é um caso de segurança nacional. Gente, é um caso de segurança nacional. Se o povo está pedindo às Forças Armadas para chegarem ao poder, se tem gente pedindo a intervenção militar, é porque a gente percebe o risco de uma invasão estrangeira ou de uma guerra civil no Brasil e da insegurança que o nosso país está sofrendo nesse momento. Então, por isso que muita gente está... Até a gente que é a favor das forças militares está achando que as forças militares estão fracas nesse momento diante da situação desse período. Eu entendo o posicionamento deles, percebo que existe realmente uma situação que as pessoas estão com dúvidas a respeito do envolvimento político-ideológico das forças militares nacionais diante da crise e elas estarem paradas teoricamente paradas diante desse fato todo. Na verdade, eu sei que existe todo um processo de inteligência por trás e que houve muito impedimento por parte das forças militares nacionais de possíveis agressões externas e até mesmo internas. Então eu sei que eles estão agindo de alguma maneira, mas claro que a gente não tem como passar isso, transmitir isso, até por uma questão de segurança nacional, para proteção da própria nação, exatamente, inclusive por conta disso. A gente tem informações, não pode passar. Por que a gente não pode passar essas informações? Porque elas foram nos passadas de forma como orientação, como segredo, assim. O que eu posso dar como orientação para vocês? As forças militares estão agindo em prol do Brasil, sim. Elas estão defendendo o Brasil, sim. Só que elas não estão podendo fazer isso de forma aberta e de forma a prejudicar, inclusive, o processo democrático. Elas têm que respeitar a democracia, elas só agem nas formas da lei. Elas são um braço, uma extensão das forças tradicionais. Então, primeiro vem a Polícia Civil, a Brigada Militar, depois a Polícia Federal e, em último caso, aí vem as Forças Nacionais, né? E aí depois as Forças Armadas, que seria o último braço militar, o último braço de defesa da nação, em caso de necessidade. A gente não pode utilizar isso, queimar esse cartucho antes da hora. Ele tem que ser na hora certa, do modo certo, do modo correto. Então, se acontecer quando houver necessidade, o povo tem que apoiar, sim, a esse respeito. Mas não é a hora ainda de acontecer isso. Não é esse o momento para acontecer essa situação. E vocês têm que entender, vocês têm que respeitar. Por quê? Porque se vocês não respeitarem as Forças Armadas, quando nós precisarmos delas, de verdade, quando esses criminosos que estão disfarçados de candidatos eleitorais que querem simplesmente conquistar o poder e utilizar esse poder para o crime organizado, para a corrupção, para se manter no poder a qualquer custo, sem nunca mais sair do poder, são ditadores, são nazistas disfarçados de democratas. Essas pessoas que incentivam a violência civil, a guerra civil, a separação dos povos, que estão jogando... Nós éramos um povo tão maravilhoso, nós aceitávamos todos, nós não tínhamos preconceito, não tínhamos discriminação. Olha o que o PT em 13 anos de administração fez, criou uma situação de um país maravilhoso, tropical, onde nós nos aceitávamos todos com as nossas diferenças, nisso que nós estamos vendo hoje, em conflitos de povo contra povo. Esse é o legado real do PT. Isso só por si só já merecia prisão. Um partido que chegou no poder e jogou o Brasil contra o Brasil, merecia sim prisão, merecia sim perder todos os seus direitos políticos e todos os seus militantes, todos os seus ativistas, todas as pessoas que estão hoje dizendo que estão fazendo isso em nome da democracia, são golpistas, são marginais que deveriam estar presos, deveriam estar na cadeia, porque isso aí foi a pior coisa que aconteceu na história do Brasil, jogar o Brasil contra o Brasil. Não tem
O custo do Brasil é o custo do PT, e o PT tinha sim que estar preso. O PT tinha que ser punido. Todos aqueles que defendem hoje o PT são cúmplices de crimes organizados. Tá? Então são criminosos e deveriam sim, se não presos, pelo menos perder o direito político. É a minha opinião, é o que eu penso a respeito disso. Porque são pessoas que não poderiam agir da forma como estão fazendo. Estão incentivando a violência, incentivando o crime organizado. Pessoas assim não poderiam estar dentro das redes sociais, não poderiam estar livres. Elas deveriam pagar pelos seus crimes. Elas são criminosas. Isso não se faz. A inversão de valores, inversão de valores morais, inversão de ética, a corrupção, o crime organizado, isso não poderia estar acontecendo com o nosso país, mas está. E pessoas como eu, que defendem isso, são enxovalhadas, são atacadas, são discriminadas. A gente perde direito de vez, direito de voz, direito de opinião, censura. Censura, vocês estão achando que os militares vão fazer censura? Quem fez censura durante todos esses anos foi o PT. E os jornalistas calaram diante disso, calaram. Por quê? Porque foram financiados, alguns foram financiados por organizações nacionais que estão envolvidas em processos de corrupção neste momento, e a gente está verificando através da Polícia Federal, do Ministério Público, tá? Que quiseram calar a polícia, quiseram calar o Ministério. E esse pessoal deveria já ter sido caçado há muito tempo, os seus direitos políticos, tá? Dentro de uma democracia não se pode tudo nas formas da lei. Nas formas da lei, isso significa que a gente pode sim também tomar algumas providências que estejam previstas dentro da lei, estejam previstas dentro da nossa Constituição Federal. E na Constituição Federal determina que nós podemos, na nossa legislação atual, nós podemos, em casos de abuso de um partido político, caçá-los dos seus direitos políticos. Está previsto isso dentro da Constituição, do Código Eleitoral Brasileiro, estão previstas normas nesse sentido, onde o partido político agir como uma organização criminosa é sim passível de ser extinto. E é o motivo, é a causa que agora nós devemos atacar, sim, um partido inteiro, os mandatos inteiros de todos aqueles que estão agindo contra a nação, contra o território nacional e contra o povo brasileiro, contra a segurança nacional. Hoje, caçar o PT e seus aliados, aqueles que estão agindo contra o Brasil, é caso de segurança nacional. E nós precisamos sim agir, ir para as ruas. No momento que nós protestarmos, pedir a extinção do PT. A extinção do PT. Acabou o PT. Acabou o PT. Deu para ti. Entendeu? É isso aí. Muito obrigado pela atenção dispensada.